que estejamos dispostas a definitivamente não aceitar absolutamente nada que não esteja de acordo com o que a gente verdadeiramente merece. Que a gente não se submeta a aceitar coisas inaceitáveis por medo. Medo da solidão, medo do abandono. Que a gente possa obter a cura dessas percepções. Gente, hoje eu senti muita vontade de falar desse conceito, que é um conceito fundamental para o livro, para um curso em milagres, que essas autoras dos livros que eu sempre indico aqui para vocês falam, né? Todas elas fizeram esse curso e elas falam bastante. E há algum tempo já eu tenho o curso em milagres e eu já fiz vídeo aqui sobre ele. Mas eu gostaria de falar especificamente sobre a base de um curso em milagres, que eu acho maravilhoso. Eu acho que é um conceito que a gente pode levar para a vida e pode nos ajudar em todas as situações que a gente estiver passando, que a gente estiver precisando de apoio, de um caminho, de uma saída, né? Então o curso em milagres, ele fala que o verdadeiro milagre, ele é a cura das nossas percepções. Algumas percepções que a gente tem na vida, algumas crenças que a gente tem na vida, elas acabam gerando ações que geram resultados que nos colocam em situações difíceis, em situações indignas, de maneira que a gente nem percebe. Eu fiz uma live sobre isso aqui, ela se chama Codependência, vamos mudar? E ela fala exatamente sobre a disfunção que existe, por exemplo, na maneira de olhar para a vida que tem um codependente emocional ou um dependente emocional, né? Então, muitas vezes as pessoas elas olham para a vida e elas se colocam na vida como alguém que está ali para servir. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para vocês e quero dizer que eu acho que não existe coisa mais altruísta do que você se colocar a serviço da vida, né? Valores como bondade, valores como compreensão, como ajuda ao próximo, são valores belíssimos, valores que a gente busca, são coisas maravilhosas e que com certeza tornariam o mundo melhor. A questão é que o dependente emocional e o codependente emocional, eles invertem isso, eles confundem esses valores, né? Então, por exemplo, você se acha de repente responsável pela vida das pessoas e você sofre por conta disso e você não consegue, por exemplo, ver uma pessoa que vem até você desabafar e você conseguir simplesmente oferecer ali um ouvido, uma escuta atenta, uma escuta sem julgamento e perceber que já existe uma bondade e uma generosidade nesse ato de ouvir, de se colocar ali a serviço de acolher naquele momento aquela pessoa. Não é o suficiente. Você precisa fazer mais, você precisa resolver o problema que aquela pessoa está te trazendo. Você precisa acessar alguém que você conhece, que vai falar com outra pessoa, que vai arrumar aqui um jeito de ajudar essa pessoa. Então você percebe que a maneira como a gente vê muitas vezes a vida, que a gente vê as situações, é uma maneira disfuncional. Então, por exemplo, imagina o seguinte, você conhece uma pessoa, aí essa pessoa pediu um dinheiro emprestado e não conseguiu pagar. E aí essa pessoa chega em você e diz assim, será que você não pode me ajudar? Eu pedi um dinheiro, agora eu não consigo pagar. E às vezes naquele momento você realmente não pode, entendeu? Você não pode ajudar aquela pessoa, né? Eu tô falando aqui de dinheiro,
porque é uma coisa mais fácil da gente imaginar. Mas isso pode ser sobre atenção, pode ser sobre o seu tempo, que às vezes tem alguém que está requisitando muito o seu tempo e você não consegue, às vezes, né? Dar toda aquela atenção que aquela pessoa está querendo, fazer tudo que aquela pessoa está querendo. Então, dando aqui o exemplo do dinheiro, fica fácil da gente imaginar. Então, você não tem, mas aí você vai lá e você pede um empréstimo, entendeu? Porque você tem, e você não tem. E, na verdade, a gente precisa fazer apenas aquilo que a gente pode. Porque a responsabilidade não é sua, não foi você que pediu esse dinheiro emprestado. Então, por que você tem que arrumar um jeito de resolver o problema, né? Então você percebe que existe um padrão aí de encarar as coisas de maneira disfuncional, de se imputar culpa, né? Então eu não consigo permitir que a pessoa viva a vida dela, sabe? Porque senão eu me sinto culpada. Então, de repente, eu tenho aquele relacionamento de uma pessoa que usa droga e essa pessoa vai chegar em mim e vai dizer: você vai me abandonar, você vai me deixar, porque você... E você vai se sentir culpada, sabe por quê? Porque você acredita nisso mesmo. Você acredita que você tem que estar cuidando do outro, que você tem que estar fazendo isso e não que, mais uma vez, né, trazendo para o equilíbrio, cuidar, né, ter um gesto de carinho, um gesto amoroso, um cuidado, tudo isso é maravilhoso. O problema é que muitas vezes a gente não tem limite com relação a isso. Então, o que a gente precisa? A gente está passando por uma relação tóxica, está passando por uma relação abusiva. Se nesse momento você estiver passando por isso, né? O que você precisa? Você precisa da cura dessas percepções, de uma mudança na maneira que você enxerga a vida, que você consiga se colocar no seu lugar com humildade e não achar que se meter na vida do outro, controlar a vida do outro é generosidade. Percebe que é uma leitura errada? Você acha que você está sendo amorosa, que você está sendo presente, de repente você está sendo controladora. De repente você está querendo controlar a vida das pessoas, onde você está, com quem você está. Manda foto, me fala, me diz, quero saber, quero isso, quero aquilo. De repente você está sendo invasivo e você nem está percebendo. Entende? De repente você está se colocando num lugar que não precisa se colocar. E aí você acaba aceitando muito menos do que você de fato merece. Você se coloca nesse lugar da pessoa que não merece, da pessoa que está sempre servindo de maneira disfuncional, que está sempre ajudando, muitas vezes de maneira invasiva, porque está seguindo esse impulso dessa culpa que você também não compreende, que você também não entende. Então, tá vendo quantas coisas disfuncionais? Tá vendo quantas coisas a gente precisa curar? Quantas coisas a gente precisa olhar, buscar a compreensão de tudo isso dentro de nós e entender que por trás das nossas ações, muitas vezes tem uma dor. E você tá aqui para isso, você tá aqui para se conhecer. Você tá aqui não para controlar a vida do outro, não para saber onde o outro tá, onde ele deixa de estar, não se contentando com as poucas migalhas que o outro tem para te oferecer, mas olhando para você, olhando para essas dores, olhando para essas feridas, olhando para essas mágoas que muitas vezes te colocam nessas situações de maneira que você nem percebe. Então, que a gente possa pedir, né, ao nosso divino criador ou ao poder superior, como a gente fala nos grupos de ajuda, esse milagre, o milagre da mudança de percepção, que eu consiga olhar para aquela pessoa que me traiu, que me humilhou, que me magoou, que me machucou, muitas vezes, mais de uma vez,
e que depois de fazer tudo isso, vem chorar e vem dizer que mudou e que agora vai ser diferente. Que eu consigo olhar para aquela pessoa, não de maneira disfuncional e pensar assim, ah, coitado, sabe o que que é? Ele teve uma infância, sabe, muito difícil, então assim, não sabe expressar o amor, entendeu? Então, ele tem muitas dificuldades, mas que eu consigo olhar para aquela pessoa e pensar, bem, a gente planta aquilo que a gente colhe. E se esta pessoa plantou isso, eu vou permitir que ela colha. Porque eu não posso colher o erro do outro. Eu não posso me permitir ser injusta comigo a ponto de sofrer tanto por um erro que não é meu. E existe amor aí. E eu não estou abandonando ninguém. E eu não estou deixando de perdoar. Eu não estou sendo uma pessoa horrorosa que não dá uma oportunidade para o próximo. Não, eu estou sendo uma pessoa consciente, eu estou sendo uma pessoa clara, eu estou sendo uma pessoa respeitosa comigo, então eu me respeito e eu compreendo que eu não mereço passar por certas coisas. E eu permito que a pessoa seja o adulto, a adulta que ela é. Então, que a gente consiga vencer esse padrão e conseguir olhar para a vida de uma maneira mais justa, de uma maneira verdadeiramente amorosa e que a gente consiga o milagre que é essa mudança de percepção. Eu vejo você no próximo vídeo e desejo esse milagre para mim, para você, para todos nós, dentro daquilo que a gente estiver precisando. Um beijo e até lá. Tchau, pessoal.